Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, glórias ao nome do nosso Senhor Jesus. Vamos ler mais uma palavra, que se encontra aqui no capítulo de número 7, 28 em diante. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém? O Senhor, ele estava pregando, pregando as boas novas do reino. E tinha uma grande multidão, em cima daquele grande monte. E por perto daquela grande multidão tinha um homem leproso. E o leproso naquela época, ele não poderia estar perto, das pessoas que não tinham a lepra. Ele só poderia ficar perto daqueles que tinham, a mesma doença, ou seja, a lepra. E eles tinham um lugar, reservado para eles lá, como se fosse uma aldeia, uma aldeia dos leprosos lá. E só que ele quebrou, esse protocolo. Ele resolveu ser curado por aquele que pode curar, porque ele ouviu, com certeza ele ouviu alguém falar de Jesus, que o Senhor, curava os enfermos, os paralíticos, os cegos, os surdos, os mudos. Ele ouviu falar que o Senhor, ele curava. Então ele sai daquele lugar e ele vai de encontro ao mestre. Ele vai de encontro àquele que pode resolver o problema dele de saúde. E com certeza este homem, porque a Bíblia diz que tinha uma grande multidão, com certeza esse homem, ele foi muito discriminado, por causa da sua doença. Talvez as pessoas diziam para ele: ei, você não pode estar aqui perto da gente, você tem doença, você tem lepra, você tem que ficar lá naquele lugar. Mas ele não ouviu a voz dessas pessoas. Com certeza alguém falou alguma coisa, mas esse homem estava lá, perto daquela multidão. E ele também ouvia as palavras que saíam da boca do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor, descendo, que ele vai seguindo o caminho, esse leproso, ele decide ir em direção, ao Senhor. Ele vai descendo em direção ao Senhor Jesus Cristo, porque ele tem um objetivo, Ele quer alcançar esse objetivo. E talvez no meio daquela multidão, enquanto o Senhor Jesus pregava, talvez não tinha ninguém que estava adorando. Eu penso comigo que talvez ninguém estava adorando o mestre lá. Mas quando esse homem ele começa, com a sua caminhada, ele chega aos pés do Senhor e ele se prostra, ele começa a adorar. É isso que me chama a atenção nessa mensagem. Ele começa a adorar o Senhor Jesus, Eu não sei como era a adoração dele. Eu tenho um tipo de adoração, você tem um tipo de adoração, que você adora ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se ele cantou um hino, eu não sei se ele glorificou, dizendo: bendito seja o teu nome, bendito seja o nome do Senhor, eu te amo, Jesus. Eu não sei como foi a adoração dele, mas ele se prostrou e ele adorou o mestre. E o Senhor, se sentiu maravilhado com aquilo. E ficou ali esperando ele, prostrado ali, adorando. De repente aquele homem, ele vai dizer, como está aqui na passagem. Ele diz, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Que ele fez essa pergunta. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Porque ele sabia que o Senhor, ele tinha, esse poder para realizar esse grande milagre. E o Senhor, ele vai dizer uma palavra maravilhosa. Depois dessa pergunta, o Senhor vai dizer assim: eu quero. Aleluia. O nosso Deus, ele tem amor, ele tem prazer em nos curar. Então o Senhor estende a mão sobre ele
e curou aquele homem. E isso é maravilhoso, isso é muito lindo. Com certeza aquele homem ele ficou impactado, né, maravilhado com o poder do Senhor Jesus Cristo. Então, através da adoração, muitas pessoas já conseguiram receber milagres através de adoração. Amém? Agora, vamos para uma outra passagem. Uma mulher, a mulher do fluxo de sangue. Esta mulher, ela tinha uma grande fé. Ela alcançou o milagre dela não adorando. Ela alcançou o milagre dela por fé. Ela pensou com ela: se eu tocar na orla do vestido dele, certamente eu serei curada. Mas ela colocou a fé dela em ação, de tal modo que ela alcançou esta bênção, saiu virtude do Senhor Jesus, saiu poder. E o poder entrou na vida daquela mulher, porque ela tinha fé no Senhor Jesus, e aquele poder curou ela. Aleluia! Então podemos ver que o leproso alcançou milagre através da adoração, né? A mulher do fluxo de sangue alcançou milagre por causa da fé. E agora vamos dar o exemplo aqui, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava orando, né? Depois que o Senhor apareceu para ele e ele ficou cego, né? Diz a palavra que ele estava lá orando, prostrado orando. E o Senhor vai dizer para Ananias, ir lá, né, na casa onde